Todo ano, milhões de brasileiros enfiam na mente que vou começar a estudar para passar em concurso público. Mas a grande verdade é que menos de 1% consegue de fato ser aprovado. Mas por que isso acontece? Concurso público é realmente tão difícil assim? Se você estuda para concurso, eu sei que essa pergunta já passou pela sua cabeça. A resposta para ela é contraintuitiva. Na verdade, passar em concurso é ridiculamente simples. Se você conseguir manter a atenção no que eu vou te falar durante os próximos 10 minutos, você vai desconstruir toda essa narrativa de que a mídia colocou na sua mente, de que concurso público é algo complexo. O ponto inicial que você vai utilizar para dar sua partida é entender de como funciona a estrutura de um concurso no geral. E foi o que eu disse, ela é simples. Primeiro ponto vai ser o edital, e vai ter os conteúdos teóricos que você precisa estudar para aquela prova. Segundo ponto é a própria prova, que é feita exclusivamente de questões. Guarda essa informação, que ela vai ser bastante importante com o decorrer do vídeo. Terceiro, é você revisar os assuntos teóricos que você está estudando durante a sua preparação. E quarto, é basicamente você realizar as provas antigas de acordo com o cargo que você escolheu e com a banca que está organizando aquele concurso. Analisando dessa forma, é algo completamente simples. Mas aqui entra o porém, que a maioria do povo erra. A simplicidade que eu me refiro é diferente de facilidade. Nenhum concurso que você vá prestar vai ser fácil, por diversos fatores. Um deles é a sua própria rotina, seja ela produtiva ou a improdutiva. A produtiva, o seu trabalho, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, do seu casamento, ou até mesmo a improdutiva, que é o quê? Você passar horas e horas com o telefone na mão, scrollando. E já aproveitando esse gancho do seu vício em telefone, você precisa ter ciência de que quando você for parar para estudar para concurso público, você vai precisar diminuir o seu uso de telefone, principalmente no que tange às redes sociais, que é basicamente o principal vilão de quem para estudar. Tenta eliminar esse vício compulsivo em redes sociais da sua vida, desinstala ou desativa seu Instagram, exclui a tua conta do TikTok. Quando você for sentar para estudar, desliga teu telefone, coloca dentro de uma gaveta, longe do seu quarto principalmente, para não te atrapalhar, para não consumir o seu tempo, melhor dizendo. E beleza, resolveu esse problema. Qual o próximo passo? É você sentar e estudar o conteúdo teórico proposto no edital e resolver as questões daquele assunto que vão estar presentes no dia da sua prova. E aqui que entra aquele ponto que eu falei anteriormente. A sua prova, ela é composta exclusivamente por questões. Então não tem por que você ir além disso. Ou seja, não tem por que você ficar se aprofundando tanto no assunto específico, dentro de uma lei tão específica assim, entende? Você precisa estudar basicamente para resolver questões sobre aquele assunto que vai estar presente na sua prova. Agora, a forma que você vai utilizar para estudar tem diversas. Você pode estudar por videoaula aqui dentro do próprio YouTube, você pode assinar uma plataforma, você pode estudar por livro, tem diversas formas. Mas o ideal é que sempre quando você termine de estudar aquele assunto teórico, você pare para resolver pelo menos de 15 a 20 questões sobre aquele assunto, porque foi o que eu falei. A sua prova vai ser composta exclusivamente de questões, então você tem que de fato treinar questões sobre aquele assunto que você vai estudar. Outra coisa extremamente importante é que no mundo dos concursos, você não pode seguir essa narrativa daqui da internet, desse método 80-20, de que apenas 20% do seu esforço vai trazer 80% do resultado que você tanto quer. No concurso público, isso não existe. Vou pegar e vou te trazer como exemplo dentro do seu próprio edital. Se você pegar e aplicar esse método nos seus estudos, estudar apenas 80% dos assuntos previstos no edital, vai ficar essa lacuna dos 20% que você não estudou, que é aqueles assuntos que as pessoas meio que ignoram por não serem tão recorrentes assim. E se dessa vez, especificamente aquela banca trazer na sua prova, você vai perder um acerto assim de bobeira porque você não estudou aqueles 20% que a banca não costuma cobrar. E você sabe muito bem que um acerto na prova de concurso público pode muito bem custar sua aprovação. Dando continuidade aqui nos assuntos, mas com o mesmo nível de importância, é você saber em que momento da sua preparação você vai precisar revisar aqueles assuntos teóricos que você está estudando dentro do seu cronograma. E tem diversas formas de revisão. Dá até para gravar um vídeo específico para isso. Caso você queira, deixa aqui nos comentários. Mas eu vou abordar algumas aqui de forma breve. Revisão por flashcard, revisão por questões, a própria revisão teórica daquele assunto que você estudou, revisão por prova antiga, revisão semanal, revisão diária, tem diversas formas de revisar. A que eu mais gosto de utilizar é a revisão por questões e a própria revisão semanal, que é o quê? Eu tiro um dia da semana específico para revisar aqueles assuntos que eu estudei dentro daquela semana. E, obviamente, tem um nível de importância dentro dos assuntos que eu preciso revisar. Eu, no meu individual, eu gosto de revisar aqueles assuntos que eu tive um desempenho não tão bom assim. Mas aí eu te aconselho que você mesmo escolha o seu método de revisão e mais se adapte à sua forma de estudar. Também estipule os horários e os dias da semana que você vai utilizar para estudar. É muito importante você ter essa rotina de parar para estudar
no mesmo horário sempre, porque isso vai te ajudar a desenvolver a criação do hábito de sentar para estudar. E também não adianta nada você não ter uma constância nos seus estudos, porque, por exemplo, você pega na segunda-feira e estuda 6 horas por dia, mas aí você só vai encostar no seu material de estudos na quinta-feira. Olha o tempo que você perdeu durante a semana que você poderia estar utilizando para estudar. E essa é uma temática até um pouco complexa, porque entra na relação de quantas horas eu preciso estudar por dia para conseguir aprovação. Isso não existe, na verdade. Você precisa estudar a quantidade de horas que você tem livre. E você precisa ter em mente outro detalhe também. Vamos supor que estudando 3 horas por dia, você demore 3 meses para aprovar no cargo que você tanto quer. Se você parar para estudar 1h30 por dia só, você vai demorar 6 meses para alcançar aquele cargo. É uma grandeza inversamente proporcional. Próximo passo. Você precisa criar a mentalidade de uma pessoa já aprovada. E eu tô falando isso não é por conta desses papos de coach que tem aqui na internet, não. Pelo contrário. Vou te dar um exemplo. As pessoas, no geral, não conseguem passar em um concurso público porque para elas é extremamente difícil passar 6 meses da vida dela direto estudando. E se você for seguir a mentalidade de uma pessoa normal, você vai enxergar isso por uma coisa realmente difícil. Passar esses 6 meses direto estudando é o caminho que você precisa trilhar para alcançar esse teu objetivo. E é ver o seu nome sair no Diário Oficial da União para conseguir a sua posse no concurso público. Consegue ver a diferença de mentalidade? Um enxerga esses 6 meses de estudo como um problema e outro, o caminho que você precisa percorrer para alcançar esse seu objetivo. São duas perspectivas completamente diferentes. E tem um detalhe, o que vai te dar combustível para você passar durante todos esses 6 meses estudando, que eu usei como exemplo aqui, é algum problema na sua vida pessoal. Seja ele querer evoluir financeiramente, querer sair de um trabalho ruim, ajudar seus pais, esse tipo de coisa que eu tô querendo dizer. Se você pegar e aplicar nos seus estudos essa sequência de tópicos que eu trouxe aqui, você já vai estar na frente de 90% dos seus concorrentes. E se mesmo assim você ainda sente que ficou alguma lacuna, sente que concurso público não é pra você, de que você tem dificuldade pra estudar, eu te indico fortemente a leitura do livro Hábitos Atômicos. Basicamente, esse livro vai te ajudar a superar essa dificuldade que você tem quando você vai sentar pra estudar. O autor desse livro tem muito conhecimento que vai agregar nos seus estudos. E caso você se interesse, o link dele diretamente da Amazon vai estar aqui na descrição do vídeo.